Olá, alunos do agronegócio, sejam bem-vindos a mais uma aula nesse sistema remoto, chegando ao final do ano de 2020. Quem sabe já em 2021, vamos ver como que caminha essa questão da vacinação. Talvez nós já possamos concluir essa disciplina de forma presencial, que seria bem interessante. Mas a gente pode dar continuidade aqui nos nossos trabalhos que estamos fazendo de forma remota e também tentando manter, né, uma certa qualidade, especialmente no que se refere ao conteúdo para vocês, tá bom? E essa disciplina agora, gente, que nós vamos conversar, ela é extremamente importante para o futuro do Brasil, tá? Aliás, o agronegócio está começando, está dando os primeiros passos daquilo que a gente chama de gestão ambiental. Então, a nossa disciplina de agora, tá, gente, é gestão ambiental aplicada ao agronegócio. E vocês vão perceber aqui que vão surgir, inclusive, várias oportunidades de trabalho para vocês, porque é um processo que está começando, tá, no agronegócio brasileiro. Nós temos pontualmente, né, alguns setores do agronegócio específico por exigências já do mercado, realizando a gestão ambiental de forma certificada, padronizada, com auditorias, material, né, rastreado. Por quê? Porque o mercado exige. E quando nós falamos do nosso futuro tratado, agora podemos falar de futuro tratado entre Mercosul e União Europeia, essa questão da gestão ambiental, do material estar certificado, ter auditorias, tá? Um material que tenha sido rastreado para chegar a esses consumidores exigentes que nós temos hoje no mercado europeu, com certeza o agronegócio brasileiro vai ter que se adequar a isso, tá bom? Então vamos lá. Quero ler com vocês aqui e explicar, né, como que é o nosso plano de ensino. Em especial porque esse plano de ensino tem que ter algumas adaptações agora devido ao regime didático emergencial. Vamos lá? Bom, então, esqueci de fazer aí no início a apresentação, professor Tarcísio Teixeira, né? Vocês desse semestre, tá, pessoal? Já são, né, no segundo módulo, já são conhecidos, porque a gente trabalha disciplinas também no primeiro módulo com vocês. E eu quero pedir um favor, tá? Se você puder, divulgue esses vídeos, né, especialmente aqueles que têm conteúdo, né, técnico, divulgue para os seus amigos, porque você ajuda a divulgar esse canal, tá? Por quê? Mesmo interrompido a pandemia, tá, eu pretendo continuar a gravar conteúdos. Aliás, eu comecei uma série que eu já estava fazendo, inclusive bem ali no comecinho da pandemia, sobre direito agrário e direito ambiental, iniciando com direito agrário e depois direito ambiental, o qual eu pretendo dar continuidade, mesmo que se encerre esse sistema remoto da pandemia, o direito agrário e o direito ambiental, eu vou fazer uma série, mas uma série bem mais detalhada, tá? Com estudos, inclusive, de casos, né, que foram levados até a justiça e subiram até os tribunais. Tá? Então vai ser uma série que ela vai ser aplicada tanto a profissionais do agronegócio, como também ao pessoal da área jurídica que atua nesse setor, tá bom? Então eu peço de vocês a colaboração. Essa aula aqui talvez não, porque é uma aula muito específica, né? Ela é mais intracorporis aqui para nós do curso de agronegócio, que é a explicação do plano de ensino. Mas na segunda aula em frente, aí nós vamos abordar conteúdos de gestão ambiental. E é importante que você divulgue isso para os seus amigos aí, pessoal que é da agronomia, né, pessoal que é produtor rural, pessoal da agroindústria. Então faça chegar esses conteúdos até eles, porque a gente está colaborando, inclusive, com o desenvolvimento do setor. Vamos lá? Bom, então, gestão ambiental é uma disciplina, tá, pessoal, de 80 horas aula, aquelas aulas que a gente calcula de 50 minutos, tá? Segundo módulo. E qual que é ementa? Lembrando, ementa é aquela síntese das principais ideias que serão abordadas no curso, tá, gente? Então, ementa é problemas ambientais, os quais nós iremos já discutir na primeira aula, logo após essa aqui. Desenvolvimento sustentável, vamos ver o conceito disso, por que é importante o desenvolvimento sustentável
e como que isso pode se tornar, inclusive, uma fonte de negócios para você do agronegócio. O sistema de gestão ambiental, aliás, os sistemas, porque são várias formas e vários aplicáveis ao agronegócio, e provavelmente hão de surgir outros, mas é evidente que nós vamos ter que pegar um deles para detalhar as etapas. Tá? E qual que é muito conhecido aqui no Brasil, tanto aplicável à agroindústria, como poderia também ser aplicado até mesmo na parte de produção, né? Mas a produção agrícola, né, a produção pecuária, vocês vão ver que tem alguns específicos. Mas aquele que está mais desenvolvido, tá, gente, com todos os seus detalhes, é o da ISO 14000. Então nós depois vamos pegar esse da ISO, tá? Repito, ele não é o único e nem é o mais aplicável à produção agropecuária propriamente dita, mas como ele tem uma riqueza de etapas, de detalhes e tem muito material explicando, como modelo para a gente conhecer as etapas, tá, de um sistema de gestão ambiental, nós vamos nos deter um pouquinho mais nele. Apesar que na indústria propriamente, né, o que seria antes da porteira e depois da porteira, ele é muito aplicável. Né? Bom, quais são os objetivos da disciplina? Tá? Proporcionar aos alunos conhecimentos relativos ao meio ambiente e à gestão ambiental. Então, nessa disciplina, inclusive, como eu citei anteriormente, nós vamos aproveitar para detalhar um pouco mais quais são os problemas ambientais que o agronegócio enfrenta. Aquela visão, tá, absurda, num extremo, que o agronegócio é um destruidor da natureza, não é totalmente verdade. Também aquela visão de que o agronegócio é só conservação, só preservação, e que todos são heróis da pátria preservando o meio ambiente, também não é verdade. Nós, como profissionais, não podemos ter essa visão, tá, gente, politizada do que é atividade e como ela atua com o meio ambiente, como ela interfere no meio ambiente. Nós temos que ter uma visão técnica, científica, realista. E sim, o agronegócio contamina, o agronegócio altera o meio ambiente, o agronegócio pode sim ser um agente de destruição. Porém, o agronegócio, até mesmo por representar lucros, representar que nós vamos ter uma sobra de recursos lá no final, ele pode também contribuir, e ele tem contribuído com a preservação. A ausência desse aspecto lucrativo, ou como alguns aí colocam de uma forma pejorativa, desse aspecto capitalista do agronegócio, se você tirar isso aí vai ser o contrário, vai ser pior do que você imagina. Então ainda bem que o agronegócio gera lucro, tá? E esse lucro, inclusive, é importante por manter esses recursos naturais. Nós vamos discutir sobre isso. Inclusive, com a aprovação da lei agora de serviços ambientais, eu vou ter que fazer um capítulo, uma aula específica para isso, mas eu vou gravar uma aula aqui que ela vai ser para todos os módulos do agronegócio, todo mundo, primeiro, segundo, terceiro ano. Eu vou gravar uma aula explicando essa lei de serviços ambientais, porque ela vai se aplicar, né, tanto aqui para vocês com gestão ambiental, vai se aplicar ao pessoal que está tendo as agriculturas agora, vai se aplicar aos estudantes que estão tendo economia agrícola nesses módulos agora, tá? Mas aí depois eu trabalho uma aula, né? Vou ler inclusive que projeto que ele foi aprovado, né? Essa notícia foi hoje agora, no finalzinho do ano, né, que foi aprovado. Hoje é dia 22 de dezembro, então dia 22 de dezembro que eu fiquei sabendo dessa lei. Eu vou preparar isso. Assim que a gente volta em janeiro, eu já marco uma aula especial, tá, para vocês, aviso, deixo disponível para todas as séries, sobre essa questão dos serviços ambientais, o que foi aprovado. Também vocês vão perceber que sim, tem que ter geração de lucro, gente. Preservação ambiental também precisa de dinheiro. Nós caímos naquela questão, não tem almoço grátis, tá? Não tem o jantar também grátis, não tem o café da tarde grátis, não tem o sorvete grátis. Todas essas atividades, elas dependem de investimento.
E mesmo quando é feito alguma coisa espontânea, que as pessoas querem colaborar e querem gastar os seus próprios recursos, isso tem uma duração pequena. Muito dificilmente você vai conseguir que pessoas físicas e pessoas jurídicas fiquem muito tempo investindo no negócio para manter aquilo com seus próprios recursos. Então, tem que ter sustentabilidade econômica, a própria sustentabilidade ambiental. Entenderam isso? Vou repetir, ó. Tem que ter sustentabilidade econômica, a própria sustentabilidade ambiental. Certo? Vamos lá, continuando. Também, tá, nós vamos buscamos instrumentalizar o estudante para diagnosticar os aspectos ambientais das organizações. Então, por isso que eu vou utilizar aqui, especialmente o modelo da ISO, tá? Por quê? Porque ela tem um padrão, né, de quais são as etapas que tem que ter um sistema de gestão ambiental, que eu considero, né, o mais evoluído que existe. Óbvio que depois também eu vou citar para vocês colocar aqui as etapas do que nós temos hoje de controle sobre produção, por exemplo, de frutas para exportação, da produção de madeira no Brasil, tá, que necessariamente tem que passar por esse sistema, né, de certificação, mas eu gosto muito desse modelo da ISO. A gente vai discutir ele para conhecer o que são essas etapas. Tá? Depois, isso é tudo praticamente em comum entre os sistemas. Além disso, tá, os alunos têm que estar pelo menos aptos a implementar, operar e analisar o sistema de gestão ambiental. Nesse ponto aqui, eu gostaria de dar um aviso para vocês. Tá? É possível um aluno fazer essa disciplina, estar apto, tá, a implementar, acompanhar, avaliar um sistema de gestão ambiental? Sim, é claro. Porém, gente, cada sistema, para cada uma das atividades, tá, ele implica num monte de outros detalhes. Então não pense o aluno que ele vai sair daqui com esse conteúdo e sem uma preparação específica para aquele tipo de gestão ambiental que ele vai chegar lá e explodir a boca do balão. Não é assim, entendeu? Então, ser um auditor ou ser um profissional que vai implementar um sistema de gestão ambiental exige uma preparação específica. Ou você faz isso pelos caminhos formais, você faz um curso, uma pós-graduação, tá? Ou você vai ter que estudar bastante, especificamente aquele que você está implementando. Tudo bem? Porque requer muitos detalhes, os quais na disciplina aqui nós vamos te dar um embasamento geral, tá? Na verdade, o ideal é que o profissional ele acompanhe um processo de implementação para ele se sentir seguro e ver todos os problemas concretos que ocorrem durante esse processo. E é óbvio que a questão das auditorias, por exemplo, aí você precisa ter os cursos porque você precisa ter uma certificação que lhe garanta que você é apto a fazer aquilo. Tudo bem? Vamos lá. Conteúdo programático. Então nós vamos ter o estudo dos problemas ambientais, o meio ambiente e gestão ambiental. Por que o meio ambiente, né, para a gente trabalhar com ele, lidar com ele de forma tão agressiva como a gente faz no agronegócio, e é agressiva sim. Tá? Repito o que eu disse antes para não ficar aquela imagem dos extremos, nós temos que ser realistas. Tá? Não é uma atividade que entra ali para acabar com o mundo que existe aqui, não é nada disso, como também não é uma atividade, né, inocente, que não provoca nada no meio ambiente, sim provoca, é uma atividade bastante agressiva. Mas nós podemos lidar com isso, entende? Nós podemos lidar com isso. E, inclusive, nós podemos melhorar e muito alguns aspectos produtivos. Nós vamos ver exemplos aqui. O desenvolvimento sustentável, o que é isso e por que ele é importante, e inclusive por uma questão comercial, é inegável. Nós vamos ser grandes fornecedores da Europa e vamos lutar por isso, nós vamos ser grandes fornecedores da Europa e a gente precisa ter um sistema de gestão ambiental. E comprovar que nós temos desenvolvimento sustentável no Brasil. Tá? O desenvolvimento sustentável no âmbito empresarial, então eu vou mostrar para vocês aqui
algumas razões por que nós temos que ter esse desenvolvimento sustentável. Então eu vou definir o que é e vou dizer para vocês por que ele é importante no âmbito empresarial. Inclusive, como fonte aí de ganhar dinheiro, tá? Porque é uma oportunidade de negócios. Item 5, sustentabilidade social, econômica e ambiental, que é o tripé, mas esse tripé eu vou explicar para vocês no retorno, na próxima aula, tá? Esse não vai ser nessa primeira aula agora, tá? Esse é quando a gente retornar em janeiro. Termos e conceitos importantes, então esse nós vamos começar já nessa primeira aula, que eu vou ministrar após essa apresentação aqui do conteúdo. E nós vamos ter então a apresentação de um sistema de gestão ambiental. Como eu falei para vocês, eu vou falar sobre aqueles que são bem aplicados hoje aqui no Brasil, questão de produção de frutas para exportação e de madeira, mas eu pretendo usar aquelas etapas que tem na ISO, porque eu acho aquilo muito bem claro, já bastante desenvolvido, tá? E depois você vai perceber que elas são em comum. Então, elementos de um sistema de gestão ambiental, normas voluntárias sobre o sistema de gestão ambiental, programas de gestão, certificação do sistema de gestão ambiental, aqui é extremamente importante. Nós vamos ver que não basta você implementar um sistema. Você tem que provar para os consumidores. Quando nós chegamos na feira, aí você pergunta lá pro feirante, você produz isso aqui, esse alface? Sim, sou eu. É um sistema orgânico ou convencional? Ele vai falar, é um sistema orgânico. Tá, como é que você me prova isso? Ah, você tem que acreditar na minha palavra. Então vocês perceberam que nós vamos ter que entrar com um terceiro elemento aí, que é o agente da certificação. Essa questão da certificação, como ela é feita hoje, os seus desdobramentos em questão de serviço e custo, inclusive, para a produção, eu vou preparar uma aula só sobre isso dentro dessa disciplina. Não é uma aula especial, é dentro dessa disciplina. Que existe um modelo de certificação hoje, porém, para a agricultura familiar que está iniciando, para pequenos empresários, ela não é adequada, devido ao custo de implementação de uma certificação. Então nós precisamos desenvolver outros modelos e já temos ideias muito interessantes sobre um sistema de certificação que tornaria a entrada na produção orgânica e na certificação por um custo muito menor e de uma simplicidade muito maior. Isso vai se tornar muito mais atraente para pequenos produtores começarem a produção orgânica e certificá-la. Então, retomando, gente, para você ter um sistema, tá, de gestão ambiental em que você esteja produzindo ali sem agrotóxicos, uma produção agroecológica, uma produção orgânica, e você quer entregar esse produto com esse valor agregado, você precisa comprovar isso. E daí entra a importância da certificação. Tem que ter um terceiro neutro, idôneo, que foi inclusive atribuído a ele, né, essa capacidade legal de fazer essa certificação por um órgão do governo, inclusive. Por um outro sistema que vai conferir a ele essa capacidade, essa imparcialidade, aliás, né, essa imparcialidade para poder certificar os seus produtos orgânicos. Beleza? Então vamos lá. Bom, nós vamos ter também auditoria ambiental, tá? Como que é feito essas auditorias para se poder fazer a certificação, e um pouquinho sobre as normas ambientais da ISO 14000. Tá bom? Bom, quanto às técnicas de ensino e metodologia, gente, eu não vou ficar detalhando porque elas são muito similares a todas as outras disciplinas teóricas que vocês têm. O que eu vou parar um pouquinho aqui é para falar do regime do RDE, tá? Que é esse regime didático emergencial. Primeiro, até quando vai esse regime? Bom, a expectativa é que ele fosse encerrado em março. Então, em teoria,
tá, gente? Em teoria, nós teremos um finalzinho ali da disciplina presencial. Nós retornaríamos às aulas. Esse retorno, ele estava também, né, embasado ali, os gestores das universidades, dos institutos federais, estou falando aqui do nosso setor especificamente, tá, que é a rede federal. Eles estavam pensando na possibilidade de uma vacina, porém, pelo que se mostra no planejamento do governo, pela dificuldade de adquirir as vacinas e também nas próprias dificuldades de gestão que o Ministério enfrenta, nós não sabemos o que está acontecendo. Se nós vamos ter professores e vocês vacinados. Nós não sabemos. Então nós temos aqui uma insegurança, tá? Essa determinação do Ministério para se retornar às aulas, tá? Eu particularmente penso que ela não vai ser viável. Penso que ela não vai ser viável. Tentaram colocar uma data ali, janeiro, fevereiro, acho que fevereiro, aí já mudaram a data, né? Mas eu acho que ela não vai ser viável. Vou explicar por quê. Porque se nós voltamos com as mesmas condições sem a vacinação, nós vamos ter que aplicar obrigatoriamente medidas de segurança. E eu não sei se na rede federal, devido ao seu tamanho, sua complexidade, né, se isso vai ser possível. Então eu creio que não vai ser possível, porque a rede federal ela é muito diferente, por exemplo, a rede estadual de ensino médio, é muito diferente. Então as universidades elas têm uma diversidade de cursos, de professores, né? Muitos professores já estão no grupo de risco, têm uma certa idade, tem professores que têm alguma comorbidade, né? Então tem alunos também com esse problema, nós não temos espaço físico para subdividir turmas, os professores não têm carga horária para subdividir isso, então eu penso que isso não vai acontecer. Então vamos fazer o nosso planejamento aqui para terminar sim essa disciplina da forma remota, tá bom? Se por acaso ocorrer essa volta, nós vamos ter que parar e pensar. Provavelmente eles vão parar ali, né, os gestores, uma semana, 10 dias, alguma coisa assim, para pensar em como que vai ser organizado isso. Ou quem sabe, os próprios gestores já vão estar nesse período aí, entre final e começo de ano, organizando como será. Tá bom? Vamos lá? Continuando então. Então, as nossas aulas serão apresentadas em vídeos gravados, como estou fazendo aqui. E explico para essa turma, mais uma vez, por que eu estou fazendo isso. Tá? Quando começou a pandemia, gente, primeiro nós ficamos um tempo ali parados, que se podia oferecer ou não as atividades. Depois nós começamos a oferecer essas atividades, né, sem nenhum recurso. Até aqui para gravar, por exemplo, tive que comprar equipamento, preparar um ambiente, né, para poder gravar essas aulas para vocês. Né? Então a gente tem que investir em celular, etc, para poder gravar. Por quê? Porque se você parar e ficar pedindo para o Estado para ele te trazer um equipamento aqui, computador, software de edição, etc, etc, você sabe que não ia gravar nunca isso aqui. Então a gente tem que tomar essa iniciativa individual de fazer isso. Então nas primeiras turmas eu só entreguei material escrito para vocês e foi respondido aqueles questionários. E as turmas que eu estava lecionando naquele primeiro momento eu fiz isso. Depois, conforme as turmas foram chegando, outras turmas que eu fui pegando inclusive de outros colegiados, eu passei a ministrar as aulas síncronas, ou seja, eu marcava os encontros com os alunos justamente no horário que eles tinham aula. Né? Também não foi uma experiência muito boa, porque nós tínhamos uma presença mínima dos alunos, presença mínima, poucos participavam, tá? Ficava aquele sistema lá de você ficar só ouvindo e vendo o vídeo do professor, mas não tinha participação. Então eu percebi que não era produtivo. Aí eu comuniquei a todas as turmas que eu faria o quê? Eu gravaria conteúdos, pequenos conteúdos, o qual eu ia disponibilizar para os estudantes, semanalmente. Aprendendo com isso, eu percebi também que não era muito produtivo, porque eu tinha que ficar gravando vários conteúdos e todo aquele processo de gravar,
alguns vídeos você tem que editar e depois colocar isso na internet. Tá? Então eu mudei mais uma vez, que seria esse sistema agora, que eu espero que seja o definitivo, tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou preparando conteúdos mais longos, tá? Então aulas mais longas, com mais conteúdos, são aulas que estão durando 1h30, 2 horas, porém essas aulas elas estão correspondendo 20, 25% do conteúdo. E aí eu deixo vocês um bom espaço de tempo para poder assistir essas aulas, assistir uma vez, 2, 3 vezes, quantas queiram, e poder realizar as atividades que eu vou colocando lá no Classroom, tá bom? Então ficou muito mais prático para mim, fica à disposição de vocês o conteúdo gravado, então se você quer assistir 15 minutos por dia, ótimo. Se você quer assistir todo o conteúdo de uma vez, já realizar atividades e ficar livre de 20 a 25% da disciplina, tranquilo também. Você vai se programar ali a disciplina do professor Tarcísio, eu tenho que assisti-la aí, eu tenho que parar 4 ou 5 vezes nesse semestre e eu fico livre da matéria. Tá bom? Então, por que fica mais rápido aqui, gente? Porque como eu estou gravando sozinho, né, e eu já me preparo para isso, não tem aquela questão da gente ficar respondendo o aluno, alguma interrupção, repetindo, né? A repetição vocês mesmos podem fazer em casa, volta o vídeo, assiste de novo, volta, faz, como a gente faz aí com aulas que a gente assiste no YouTube, que são tão normais hoje, tá bom? Quanto às dúvidas, tá? Vocês não vão perder nenhum contato comigo, gente, nenhum contato. Aliás, nesse caso na pandemia, isso está melhor que o presencial, porque está disponível meu WhatsApp. Eu estou mudando, inclusive, esse WhatsApp, eu vou separar ele, tá? Vou deixar ele como business e vou separar até um WhatsApp pessoal, eu estou fazendo isso, para que vocês tenham toda a liberdade de fazerem as perguntas. Sempre terão essa liberdade, aliás. Nós já tínhamos isso antes do início da pandemia, com nossos grupos do WhatsApp, e agora mais ainda. Aliás, eu insisto que vocês entrem em contato com a gente, pessoal. Nós estamos aí também um pouco atrapalhados com essa questão de toda a burocracia que a pandemia gerou para os professores. Tá? Nós temos que preparar várias APNPs para cada disciplina, agora nós tivemos que preparar os RDS, nós temos várias recuperações para aplicar, então isso também atrapalhou a vida dos professores. Mas aí, meio que a trancos e barrancos, a gente está levando isso e estamos acompanhando. Não estou deixando de atender nenhum estudante, gente. Nenhum estudante. De vez em quando a gente deixa um aí um pouquinho para trás, porque esquece, na hora tá meio corrido, mas vocês têm toda a liberdade. Ó, professor, aquilo que eu perguntei, estou precisando aqui de uma ajuda, tal. Tá? Estamos atendendo todos os estudantes. Então, quanto às dúvidas, quando elas forem dúvidas gerais da disciplina, o que eu faço? Eu gravo um áudio, coloco lá no grupo e já respondo para todo mundo. Se for uma pergunta pessoal, eu respondo no privado para a pessoa. Tá bom? Joia? Então fica assim, relembrando, eu vou gravar conteúdos maiores, que vão corresponder entre 20% a 25%. Então nós vamos ter entre 4 a 5 grandes aulas por disciplina, tá bom? Critérios de avaliação, pessoal, também não vou repetir, porque não vai mudar nada, né, de todos os planos de ensino que vocês já ouviram dúzias de vezes. A gente explica isso de uma forma mais detalhada quando vocês entram no curso. Agora nós não vamos fazer isso, até porque vocês estão, né, de orelhinha calejada de vista dos professores. Porém, quanto ao RDE, como nós estamos num regime diferenciado, compensa explicar para vocês. Tá? Então, devido ao regime RDE, a presença e a participação serão avaliadas pela entrega das atividades propostas pelo professor. Então, lembrando, entregar a atividade feita lá no Classroom é também a sua responsabilidade para registrar a sua presencialidade, como tem sido chamado no Instituto, tá? Registrar a sua presencialidade. Então, façam e entreguem. Outra coisa, tá, pessoal, é aquela questão de basta entregar uma atividade, já registra a presença, tá? Eu não sei se isso não pode ser alterado no futuro. Então, eu recomendo aos alunos que façam as atividades. Surgiu dúvida, gente? Surgiu algum problema nas atividades? Estamos aqui para isso.
Tá? Tamo junto aí. Né? Repito, não deixei até agora nenhum aluno para trás, estou tentando levar todo mundo, quem andou desistindo aí, dando um empurrão, vamos continuar junto e vamos terminar esse curso. Né? Só, por favor, façam as atividades. Tá? Bom, tentando organizar um pouquinho na cabeça de vocês, porque a gente está tentando organizar na nossa também, né? Porque houve tantos planos e mudanças, né? Então, lembrando que as APNPs, tá, gente? Elas tiveram um sistema de recuperação a posteriori, né? Então foi planejado uma recuperação, um plano específico ali, uma etapa de recuperação para os alunos, tá? Tanto que para nós, professores, acabou ficando dupla jornada, porque a gente terminou aqui as APNPs, temos as recuperações e já estávamos fazendo as novas disciplinas do segundo semestre. Então, por isso que eu peço a compreensão de vocês, para nós, professores, não só para mim, como para os colegas, que se dá uma atrasadinha, alguma coisa, é porque tem toda essa burocracia da recuperação das APNPs para entregar também. Né? Mas no caso agora do RDE, e essa disciplina de vocês, por ser semestral, ela vai cair toda ela dentro dessa nova modalidade que é regime didático emergencial, nós vamos fazer a recuperação normal, em fluxo contínuo. Nós vamos avaliando, vocês vão ter dificuldade, a gente vai entregando novas atividades para aqueles que não conseguirem atingir, né, o conceito C, pelo menos. Né? Evidente que no final da disciplina, a gente sempre dá uma paradinha ali, vê se alguém às vezes está com uma dificuldade e possa até ser reprovado por uma questão ínfima, a gente tenta fazer alguma atividade final também, como se fosse uma recuperação final, tá bom? Bom, o restante, tá, pessoal? A bibliografia básica não vai mudar, tá? Mas devido à dificuldade até de vocês chegarem na biblioteca, apesar de nós termos também, né, os e-books, mas eu vou escolher um material no qual eu já vou mandar para vocês. Então esse material também já vai ficar direto ali na sala que nós abrimos no Classroom. Para quê? Para simplificar a sua vida. Para você não precisar nem ir na nossa biblioteca virtual e buscar. Eu já vou colocar um PDF ali para vocês, aliás, mais de um, no qual vai ficar disponível o conteúdo, tá? Para simplificar a sua vida, ganhar tempo. Nem precisa ficar buscando um monte de material na internet e até mesmo a biblioteca, se você quiser, óbvio, ler mais, fica lá à disposição. Mas eu já vou entregar isso para vocês também aqui na sala do Classroom. Beleza, pessoal? Fica um abraço para vocês. Já vou gravar aqui em seguida e postar a primeira aula nossa, tá bom? E essa aula, que vai ser aula de conteúdo, eu peço para vocês. Distribuam, passem para os colegas, mandem pessoal que é engenheiro agrônomo, que você conhece, das empresas que você está trabalhando, conhece, ajuda a divulgar aí, tá? Porque eu falei para vocês que até por fortalecer aqui o canal, né, eu quero divulgar mais esse canal, quero colocar mais conteúdo aqui, mesmo com o encerramento da pandemia e com a volta das aulas presenciais. Um abraço e para aqueles que a gente não vai se ver e que não quiserem assistir a aula depois, né, porque já está chegando o Natal, Feliz Natal, próspero Ano Novo, né? E que seja um próspero Ano Novo lá dentro da sala de aula, tá bom?